Bem-vindo ao Zero to Hero, o programa de mentoria AI ProPilot. Estamos empolgados em tê-lo conosco nesta jornada de 8 semanas para desbloquear o potencial da IA. Neste programa, você ganhará experiência prática, integrando copilotos da Microsoft no seu trabalho. Ao final, você dominará ferramentas de IA avançadas para impulsionar sua produtividade e inovação. Ansiosos para ver como usará essas ferramentas no seu dia a dia, preparando-o para um futuro com IA. Junte-se a nós. E para começar, eu vou chamar aí para vocês o Victor Dantas, o Gustavo Moraes, o Douglas Romão, o Renato Romão, a Maíra, o Eduardo e o Alisson. Olá, boa noite, boa tarde, dependendo de onde você estiver no mundo, os amigos do Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, todos os falantes de língua portuguesa, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver. Olha só, eu estou muito feliz de estar aqui com os meus queridos amigos, esses heróis que participam junto conosco das diversas séries do programa Zero Herói. Nós estamos começando essa série nova aí de mentoria, tudo sobre IA. E aí, antes de passar a bola, ou antes de começar, eu vou dar um espaço aqui para a gente se apresentar rapidinho. Antes de começar a minha própria apresentação, eu quero agradecer a Larissa e o Vitor Tempo aí do Reactor, essa turma que é famosa pelo mundo afora. Eu, o Du e o Alisson tava gravando um vídeo lá em Redmond, vai fazer um ano agora em maio, e aí fomos meio que abordados pela líder global dos Reactors lá em Seattle, e aí quando a gente falou do nome do Vitor e da Larissa, ela nos encheu de presentes, tá? Eu não sei se o Eduardo e o Alisson levou algum presente aí para Larissa e para o Victor, mas ela deu bastante presente, nos recebeu super bem, então, nosso muito obrigado aí para o Victor, para a Larissa, essa turma que não para. Brasil fazendo sucesso aí pelo mundo afora. Passo a bola, então, para o Eduardo e a gente vai fazendo um link. Na verdade, na minha tela, eu estou vendo o Gustavo, o MVP mais fresco aí, mais recente aí do Brasil. Nossos parabéns. Gustavo, apresenta um pouco aí sobre quem você é e vamos tocar o barco. Olá, bem-vindo, pessoal. Primeiro, obrigado a todo mundo. Obrigado a oportunidade de novo, Victor, de a gente estar mais nessa mentoria. Vocês vão ver, é uma mentoria que é importante para a gente. Todo ano a gente traz essa jornada do Zero Herói, que ela é para todo mundo, desde quem não conhece nada, de fato, até desenvolvedores. Então a gente tenta mesclar o máximo possível e é uma honra fazer parte disso aqui também com todos. Eu sou o Gustavo Moraes, eu hoje ainda sou sócio da YTech, uma empresa de tecnologia, e sou CTO e fundador da Horus AI, mexendo muito com a parte de AI também ali, aplicada na parte de saúde. Vou falar bastante com vocês na semana que vem, principalmente, sobre como a gente aplica isso, a IA dentro da tecnologia Microsoft, mostrar cases, mostrar um pouco do que a gente tem passado aqui no dia a dia, e é sempre um prazer estar em comunidade. Acho que uma das coisas mais importantes da minha vida que eu posso falar aqui para todos é que a minha carreira é devido a pessoas que acreditaram em comunidade e amigos, assim como Douglas e outros amigos que acreditaram na minha carreira lá atrás, 15 anos atrás, vai dar esse ano. Então, 15 anos atrás, e a maneira que eu achei para retribuir tudo isso é sempre estar presente com todos esses aqui em comunidade, também passando e ajudando você que está nos assistindo a ter uma carreira bem promissora na área de tecnologia. E agora é Douglas, que está do lado de cá. Fala aí, pessoal. Obrigado, Victor, também pelo convite e essa galera fera aqui, que para mim é sempre um prazer estar junto. Eu vou falar pouco, porque a gente tem o Gustavo e o Amaral junto na mesma call, então a chance do Victor não ter tempo de falar sobre o conteúdo é muito grande. Então eu vou falar bem pouco aqui. Mas é prazer estar com vocês. Meu nome é Douglas Romão, eu sou MVP já faz algum tempinho também, uns 7 anos, mas trabalho com tecnologias Microsoft há um pouquinho mais de 17 anos. Principalmente com aplicações de negócio, mas nos últimos tempos aí bastante com inteligência artificial. Então, eu junto com o Renato, a gente tem feito bastante conteúdo, eu tenho falado bastante sobre AI Builder, mas também estou mexendo com algumas outras coisas de AI no Azure e tudo mais. Então, a ideia aqui é a gente tentar trazer o máximo de conteúdo aí para vocês e aprender junto. Então, aproveitem aí, porque é só fera que tem aqui. Vai ser bem legal essa experiência da gente trabalhar junto com vocês.
O próximo é o Edu. Boa, sou eu. Eu vou ser bem rápido, tá? Depois dessa bronca do Douglas aí. Boa, pessoal. Boa noite, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Super feliz por estar aqui com todo mundo. Minha esposa perguntou para mim hoje, né? Viu? Quem é bom aqui dessa... Ou quem é o melhor? Acho que a pergunta dessa. Quem é bom dessa galera que vai participar do o Zero to Hero? Eu falei, cara, todo mundo, pô. Todo mundo que tá aqui é bom pra caramba. E como o Douglas disse, parafraseando o Douglas, né? Super contente de estar com vocês. Alegria enorme. Então, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Amaral. Eu sou como vocês, ou como eles, eu sou Microsoft MVP de Business Applications, sou da Real Impact e da Governance for You, que é uma empresa de governança em Power Platform, e governança a partir de um spoiler ou de uma dica do Gustavo, já estou expandindo os negócios para outros tipos de governança também, e a Governance for You é um SaaS, né, mas não vamos falar disso agora. E é isso aí, então muito feliz por estar com vocês. Eu acho que eu não gastei muito tempo não, né? Mas é isso. Vamos passar a bola para a Maíra, também uma das MVPs mais recentes aí. E aí, Parabéns. pessoal, boa noite, obrigada, Vitor. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maíra, eu sou empresária, eu sou sócia aqui da OnChange ao lado do Alisson. Eu também sou líder técnica de um dos nossos clientes aqui, a Heineken Brasil, acho que todo mundo conhece. Também sou mamãe. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, ao lado desse time incrível, para falarmos de IA, mais uma vez aqui com vocês, e agora oficialmente como MVP também, né? Então, como o Vitor falou, acabei de virar MVP nas tecnologias em Power Apps e Microsoft 365 Copilot. Estou ansiosa, hein? Não só para a agenda de hoje, mas como essa trilha incrível que vamos conhecer juntos aqui. E o orgulho do irmão, tá como? Menor que o orgulho da mãe, cara. A mãe deles, eu conheci ela feliz da vida, cara. Feliz da... Só tem outra mãe que tem essa alegria, que é a do Douglas e do Renato, aqui no Brasil. É verdade. Tem que começar a ver aí o que é que estão colocando na água em São José dos Campos aí, que tem tanto MVP no mesmo lugar, hein? Vamos começar a rever essa situação aí. Talvez eu grupo para ir, leve meus irmãos para ir para ver se alguma coisa acontece. Vamos lá, Renatão. Boa. Eu, inclusive, fiquei sabendo que a Maíra e o Gustavo agora estão recebendo aumento, né? Porque recebeu MVP e tal. Trabalho, né? Já tinha agora ali, cara. Muito bom. Boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês. Pessoal que está na live também acompanhando a gente. Pessoal que vai assistir depois. É uma honra estar contribuindo aqui com vocês, a trazer conteúdo de inteligência artificial, trazer conteúdo de Copilot. Durante as sessões, a gente vai ter várias sessões de várias tecnologias, falando sobre vários conteúdos de Power Platform e de IA, mas eu vou estar contribuindo junto com o Douglas bastante na área de Copilot Studio, de Copilot, Microsoft 365 e tudo mais, então para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo. Também sou Microsoft MVP da categoria de Copilot Studio, e se vocês tiverem alguma dúvida aí, estamos à disposição não só durante as lives que a gente vai fazer, mas nas redes sociais, aí acompanha a gente, acompanha cada um aqui que se conecta no LinkedIn com a gente, acompanha os conteúdos, tem várias pessoas aqui que tem canal no YouTube, tem canal ativo, tem conteúdo postando, o Vitor mesmo posta bastante conteúdo no YouTube, faz bastante live no LinkedIn, então acompanha a gente nas redes sociais, que é legal para você aprender mais e ser uma trilha de conhecimento mesmo. Passar a bola para o Alisson. Muito bom, gente. Muito boa noite a todos. Primeiramente, Vitor, obrigado pelo convite de participar dessa sua iniciativa, né? Zero to Hero. A gente já fez de Power Platform lá atrás e agora com o Copilot. Então, prazer estar ao lado de todos vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, Alisson Scalco, sou Microsoft MVP também na área de Business Application. Acho que faz 5 anos, mais ou menos, que eu estou no programa. Mas, assim como meus colegas aí, temos muito tempo de comunidade e de carreira na área de tecnologia, né? Atualmente, eu sou fundador, né, e sócio aqui da OnChange, então trabalho ativamente com as tecnologias de Power Platform e também agora com IA, né, principalmente com Microsoft Copilot
365 Studio, que é a nossa área de atuação, e estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Hoje acho que vamos mais escutar a aula aí do nosso mestre Vitor, e depois cada um de nós, né, tem aulas específicas e espero vê-los, o pessoal que está aqui hoje, também quem eventualmente vai ver a gravação depois, espero vê-los ao vivo nas aulas futuras que teremos. E é isso, acho que bora, Vitor, contigo. Vamos tocar o barco então. Então, pessoal, a aula de hoje a gente teve esse prazer aí de estar partindo, começando bem, usando o canal do Reactor. As próximas aulas a gente vai compartilhar o link com os participantes e daí a gente entrega essas aulas através do Microsoft Teams, porque dá uma chance da gente ver também vocês na câmera, tem a chance de participar, de interagir um pouco mais. Mas hoje a gente vai estar usando aqui o canal do Microsoft Reactor. Se você tiver algum comentário, alguma questão, alguma pergunta, você pode colocar no chat. Se você estiver assistindo pelo YouTube, coloca aí os comentários. Um de nós vai ver as perguntas e a gente vai poder compartilhar. Para a gente começar, solta aí na área de comentários de onde você está conectando no Brasil e no mundo. E a gente vai ter uma ideia assim de com quem a gente está falando. Ter certeza que você está aí também ouvindo a nossa apresentação, que a gente não está só aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela e a gente vai começar já. Vamos lá. Maravilha! Vou pedir para a Lari adicionar o conteúdo de tela aí na apresentação, se ela puder. Ótimo, ótimo. Para começar, essa imagem aqui, ela não foi gerada com IA, tá, gente? São imagens reais. A gente era um pouquinho mais novo na época, tá? Não usamos IA. Essas imagens já deu bastante discussão. Algumas esposas e esposos estavam falando, eu quero que você, nesse ano de 2025, entre no shape aí, tá? Mas mudando um pouco da brincadeira, vamos partir para cima. A primeira aula do programa de mentoria, vamos ter 8 aulas. Essa primeira aula é dedicada a uma introdução de IA. A gente vai estar vendo o que é a inteligência artificial, quais são as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, como utilizar a IA ao seu favor, não só as ferramentas de IA disponibilizadas pela Microsoft, mas também IA em geral, ChatGPT e outras ferramentas, enfim. Vamos estar dando uma olhada sobre isso. Depois a gente vai dar uma passeada na IA dentro da família M365 da Microsoft, depois dentro do Power Platform, se tivermos tempo para chegar lá. Se a gente não tiver tempo, pode ficar tranquilo que todos os detalhes que a gente não conseguir falar hoje vão ser apresentados nas aulas seguintes, tá? Mas é importante a gente estabelecer, meio que nivelar o conhecimento para todos, para que a gente consiga avançar todo mundo junto, seja a pessoa mais experiente na área de tecnologia ou uma pessoa que está começando nesse contexto de IA, tá bom? Vamos lá, vamos para frente, vamos para cima. Ô, Vitor, aula 1, vamos lá. Importante para falar para o pessoal é que nosso Zero to Hero, ele funciona muito porque ele é uma mentoria. Então, precisa da interação de vocês, das dúvidas de vocês. A partir da semana que vem, vocês levantando a mão, falando, perguntando, opa, como que eu faço isso? Cara, eu tenho esse cenário na minha empresa. O modelo do Zero to Hero precisa ser essa mentoria. Porque se você só assistir às aulas, só ficar ali de câmera fechada, só ficar sem se comunicar, sem tirar sua dúvida, com certeza você não vai chegar no final, no Hero, pilotando essa nave que você está vendo aí atrás dessa imagem. Você não consegue chegar nisso se você, de fato, não aprimorar, não dar atenção, não falar, não levantar sua mão e participar com a gente. 100%. Muito, muito bem anotado. E daí também no nosso site a gente tem um canal de WhatsApp, que é o tipo pós-aula, que você pode interagir meio que offline. Os palestrantes estão lá, outros participantes estão lá. As pessoas que entrarem no canal, se tiverem vaga de emprego, vaga de estágio, experiência para compartilhar, esse é o propósito do Zero to Hero. Compartilhar conhecimento e abrir uma porta para quem está começando ou quem quer avançar na carreira ter essa oportunidade, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira aula, introdução à inteligência artificial. Apertem os cintos e vamos conosco. A gente vai dar uma acelerada aqui para conseguir terminar a aula a tempo. Vamos que vamos para cima. A agenda de hoje, nós vamos falar o que é o IA, vamos falar da história da inteligência artificial, ferramentas de IA, LLMs, como construir prompts
que é a chave do negócio aí quando a gente fala de IA generativa. Vamos falar também do uso do IA dentro do M365, da família M365 da Microsoft, e dentro do Power Platform. E dependendo do tempo, a gente vai pegar algumas perguntas, ou talvez durante a apresentação a gente ouça um pouco aí das perguntas da nossa comunidade, tá bom? Vamos para cima. IA, a inteligência artificial é uma área da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, tá? Essa inteligência humana inclui aprender com os dados que estão sendo acessados, tomar decisões, reconhecer padrões dentro de uma troca de informação, entender linguagem natural, como a gente está falando aqui, seja em português, seja em inglês, e muito mais. Existem vários tipos de IA. Existe a Narrow AI, ou a IA fraca, que ela é projetada para uma tarefa específica. A gente já usa esse tipo de IA já faz algum tempo, dentro do Alexa ou Siri e tal, ferramenta designada para uma atividade específica. Você tem a IA forte, que são modelos de IA que eles foram desenvolvidos para realizar tarefas ou um grupo de tarefas mais complexas. Aí a gente vê esse uso dentro do ChatGPT e por aí vai. E a superinteligência, que ela visa emular a inteligência humana no mais alto padrão, tá bom? Então você tem esses 3 tipos aí. Raízes do IA. Essa história de inteligência artificial já vem de 1900 e bolinha. Desde 1950 já existem campos científicos que tentaram reproduzir a inteligência humana, né? Desde as redes neurais, de lá de 1950, e o Douglas vai lembrar que foi mais ou menos quando ele nasceu. Desculpa, Douglas, entreguei sua idade aí. Já tem a parte de machine learning, a máquina entendendo e se tornando mais capaz de resolver problemas, aí desde 1980, e o deep learning, que é essa era que nós estamos hoje, tá? E aí você tem vários grupos de pesquisa que já utilizavam esse tipo de conhecimento dentro da IA, já era incorporado em ferramentas que a gente usa no dia a dia, mas não era tão visível como a gente tem visto hoje, tá? Daí, com o crescimento do IA, principalmente no tocante à IA generativa, ou seja, a IA que gera conteúdo, nós vemos esse crescimento em número de usuários. Ó, eu tenho essa ilustração, me perdoe por estar em inglês, mas levou mais ou menos 16 anos para o uso de celulares atingir o número de 100 milhões de usuários. 7 anos para a internet, o Facebook levou 4 anos e meio para chegar em 100 milhões de usuários, o ChatGPT levou 3 meses. Tá? Mas aí as pessoas, essa questão do IA vai roubar meu emprego, não quero aprender sobre isso. Olha, o que eu tenho para te dizer é que já está aqui, e a única coisa que você pode fazer nesse momento é se capacitar em usar o IA, porque já é algo que faz parte do nosso dia a dia e não tem mais como se evitar o uso dele dentro do nosso cotidiano. Então, imagina aí, 3 meses para o ChatGPT atingir 100 milhões de usuários. O mais novo modelo de linguagem natural do OpenAI é o Sora, que cria filmes e animação. Ele bloqueou nos primeiros 5 minutos. Ele abriu para inscrição e foi tanta gente se inscrevendo ao mesmo tempo que eles bloquearam criação de conta. Então, se atualiza, fica ligado nessa mentoria e vamos para cima, porque não tem mais como viver sem a inteligência artificial, mesmo que você queira não utilizar. Então tá, ferramentas de IA, ou LLMs, no inglês é Large Language Models, né? Grandes modelos de linguagem. Nós temos alguns, o mais conhecido talvez no mundo hoje é o ChatGPT, que é essa interação entre você e o modelo de IA. Você coloca um prompt, ele gera um resultado, e aí você vai refinando aquele prompt e vai interagindo com esse chat para te ajudar. Mas dentro do contexto de ferramentas de IA, existem algumas outras que pessoas que trabalham no ramo já utilizam e que eu creio que é importante a gente fazer uma ressalva aqui para que você possa começar a explorar também no seu dia a dia. Você tem o DALL-E, que é um modelo de IA para geração de imagens. Inclusive, se você cria uma conta do ChatGPT hoje, ele já configura o DALL-E hoje.
você vai de texto à geração de imagem, ou seja, eu posso criar um prompt que diz assim, ó, crie um grupo de pessoas brasileiros e vestidos de piloto de caça e coloque a palavra mentoria atrás. Ele vai gera uma imagem para você baseado no seu prompt, tá? Você tem o Midjourney, que é um modelo similar, mais apurado. Muita gente que trabalha com design gráfico tem utilizado o Midjourney. Você tem uma oferta gratuita, que é o Microsoft Designer, que você pode fazer também texto para imagem, e é gratuito. Você tem o Magic Design no Canva, que é mais recente. Para as pessoas que trabalham bastante com Canva, você consegue também gerar imagem a partir de texto. O Google fez o release do Gemini para pesquisa. Hoje, quando você faz uma pesquisa de internet, ele gera um sumário do resultado daquela pesquisa. E, claro, você tem isso também no copiloto dentro do Bing, com a Microsoft. E, por fim, você tem vários outros modelos que estão disponíveis hoje dentro do OpenAI. Eu dei o exemplo do Sora. O Sora é muito legal. Se você tiver tempo para explorar, SORA, você pode criar um filme utilizando linguagem natural, texto. Você pode criar cenas de um filme, animação como uma animação de um filme da Disney e por aí vai, tá? Muitas ferramentas disponíveis para quem precisa gerar conteúdo. Vamos que vamos. Apesar da gente utilizar ChatGPT e talvez uma ou outra ferramenta, existem vários modelos e eu encorajo vocês a explorarem esses modelos de IA, a depender do que você faz no dia a dia, tá? Existem muitas e muitas ferramentas que você pode utilizar. Então, a gente vai dar uma pausa na apresentação e talvez correr aqui o caminho dos amigos que estão na live aqui, talvez eles possam discorrer um pouco se eles utilizam alguma dessas ferramentas, tem uma outra que eu não mencionei aqui, que eles já utilizam no dia a dia, e vamos passar a bola. Quem puder falar aí, já toca o barco. Gustavo, Douglas, alguém tem utilizado algum modelo desse de ferramenta? Para ajudar no desenvolvimento, uso o Claude, uso agora o ChatGPT Pro, pra caramba, e é isso. Entendeu? Tem vários aí para geração de imagens que eu estou usando. Essa parte Whisper aí, OpenAI Whisper, que está no 3, é bem legal também. A gente fez uma live no Reactor no ano passado, acho que foi no meio do ano, em agosto, mostrando o Whisper na prática de como, inclusive era um conteúdo da Microsoft mesmo, como você conseguir exportar isso para a gente fez integração com o Copilot Studio, também com a Power Platform, então dá para fazer bastante coisa, não só padrãozinho, né, mas se você está pensando em escalabilidade, acessibilidade principalmente, de conteúdos, transcrição de vídeo, transcrição de áudio, geração de N outras áudio com base em texto, então dá para fazer bastante coisa com as APIs que a gente tem hoje disponível. Maravilha, maravilha. Eu vou só mostrar um exemplo aqui para que a turma fique antenada nesses modelos e como utilizar. Então aqui, ó, eu tenho uma janela. Esse aqui é o Sora do OpenAI e todos os filmes que vocês estão vendo aqui, eles foram gerados através de prompts de IA. Olha só que maravilha. Algo que talvez levasse dias para ser criado, através de ferramentas de edição, de vídeo e tal, tudo sendo gerado através da IA. Esse aqui é bastante interessante. Nada é tão perfeito quanto o seu prompt quando você utilizar o IA, e a gente já vai falar sobre isso. Um outro ponto que eu queria mostrar em relação ao ChatGPT, eu sei que muita gente usa isso com interação de pergunta e resposta. Eu coloco uma pergunta, uma dúvida, e ele me responde aquilo que eu estou perguntando. Mas existe uma maneira de utilizar o GPT que se chama GPT Canvas, onde você interage, não mais é um recurso de pergunta e resposta, mas você está trabalhando como se você tivesse um assistente contigo ali, lado a lado, o tempo inteiro. Por exemplo, suponhamos que você esteja trabalhando com uma base de dados SQL, tá? E aí você não tem um conhecimento tão apurado de como escrever uma consulta. Você pode chegar aqui e falar, me ajude a escrever uma consulta TSQL.
unindo duas tabelas, contato e conta, e listando os campos: nome, sobrenome, telefone e nome da empresa. Ele abriu para mim aqui, me trouxe um resultado específico sobre essa consulta, tá? Só que eu tenho como trabalhar com ele e pedir para que... Vamos ver se esse prompt vai me ajudar. Estou um pouquinho viciado na língua inglesa, mas o meu prompt foi: abra uma janela do Canvas. Então, agora eu não tenho mais uma interação entre pergunta e resposta, tá? Mas eu tenho um assistente aqui aonde eu consigo trabalhar com a minha consulta e interagir com esse assistente para que ele já me mostre o resultado final do que eu quero fazer. Então, tipo, eu posso pedir para ele aqui, ó, inclua o campo e-mail. Ele revisou, me adicionou meu e-mail e eu posso seguir trabalhando. Isso aqui funciona não só para consultas do SQL, mas código, seja React, ou JavaScript, ou C#, por aí vai. Isso funciona também para edição de texto. Eu posso começar a escrever um artigo ou um livro, o que seja, e eu posso interagir com esse assistente, não mais pergunta e resposta, tá? Isso aqui eu acho muito bacana, eu utilizo isso muito para geração de conteúdo de internet. Eu tenho trabalhado num livro com alguns amigos aí na comunidade, então eu peço para ele fazer revisão do livro, eu falo, se eu fosse um profissional com 20 anos de experiência, como que eu gostaria de consumir esse tipo de conteúdo? Ele já atualiza, me pergunta se eu gostei do conteúdo, pede feedback. Então, você está trabalhando com uma pessoa ali, o que parece uma pessoa, 24 horas por dia, não mais essa coisa de pergunta e resposta, né? Pergunta e resposta sem entender o conceito geral da criação daquilo que você está utilizando esse modelo de IA para construir, tá bom? Vamos voltar aqui à apresentação e vamos seguir. Algum comentário, Du? Alguma coisa que você queira adicionar? Alguém do time aqui quer adicionar? Quem quiser. Maravilhoso. Vamos lá. Eu só ia falar uma coisa, Vitor, dessa questão de usar que isso está bastante embedado hoje em dia no nosso dia a dia. Eu estava testando isso esses dias pelo celular, eu tenho um Samsung, e agora os novos já têm a IA embarcada nele. E então já vem com o Gemini oficializado ali. E aí a forma que você mostrou ali foi descrevendo, mas dá para já ter você falar também. E nesse foi interessante porque dá para ir conversando com ele, como se fosse eu mandando um áudio ou qualquer coisa, eu vou conversando e falando, tá, agora me faz isso e tal. E para várias coisas, a gente está falando aqui para uma consulta SQL, mas no caso, a inteligência artificial está tão interessante e pode ser usado em tantos diferentes modos, assim, pensando no que o nosso público aqui é de pessoas de diferentes níveis, que eu estava fazendo perguntas para treinar estudo em uma língua, na língua espanhola, por exemplo, que é uma... Falei, e se eu começar a estudar? Então, na hora que a gente for começar a escrever os prompts e pensar na inteligência artificial, essa questão de quanto mais a gente descrever alinhado com aquilo que a gente está pensando e como a gente elaboraria falando com uma pessoa, pô, eu estou dando uma instrução pro Vitor de alguma coisa que eu quero que ele faça. É meio que a mesma percepção, só que para uma inteligência artificial ali, que a gente pode, inclusive, pedir mais coisas do que a gente pediria para uma pessoa tradicional, porque ele tem mais conhecimento agregado, né? Então, eu acho bem interessante isso para vocês verem que não é só essa escritinha de chat que nem o Vitor comentou mesmo, e vai ter o Canvas e vai ter várias outras opções para a gente poder interagir com a inteligência artificial hoje em dia. 100%. É legal esse ponto que o Douglas levantou, que eu vi uma interação na fala que o Douglas levantou, né, numa interação para treinar numa entrevista onde a pessoa é português para falar inglês. Então, ela fazia a entrevista e foi treinando com a IA, foi bem bacana.
Não, isso é realmente... A gente tem uma amiga de comunidade, a Lisa Crosby, ela tem bastante conteúdo na internet. A formação dela não é na área de TI, ela, na verdade, acho que era bibliotecária, alguma formação que tinha a ver com linguística. E ela fala assim, ó, essa era que a gente está vivendo é a vingança dos nossos professores de gramática, tá? Porque a gente sempre disse assim, por que eu vou precisar aprender a falar direito? Por que eu vou precisar conjugar os verbos ou montar uma frase de forma que tenha coerência? Eu vou trabalhar com TI, não preciso escrever nada, não preciso falar nada. E aí agora a gente está vivendo a vingança dos nossos professores, porque talvez não seja tão importante a gente ter conhecimento de linguagem de programação hoje como era necessário há 1 ano, 2 anos atrás, tá? Talvez seja tão importante a gente saber escrever de forma sucinta, de forma compreensível, os nossos prompts, para que a IA nos ajude a ter o resultado que a gente espera, tá? E ela faz esse trocadilho brincando, é a vingança dos nossos professores, tá? Nesse tempo que a gente está vivendo. Então é até legal a gente falar sobre isso, porque a gente está transicionando para uma parte aqui que é a chave desse motor de IA, principalmente no tocante à IA generativa. Tipo, existe uma expressão, e eu peço perdão se estiver falando palavrão aqui ao vivo, em inglês, que é shit in, shit out, ou seja, se você coloca lixo como prompt, o seu resultado vai ser lixo também, tá? Você não tem como prover uma informação ruim para o ChatGPT e esperar que o ChatGPT te entregue ouro. Tá? É igual um relacionamento. Você tem que entregar coisa boa para o seu cônjuge para ter coisa boa de volta, tá? Então, assim, o que a gente vai falar agora é bem importante, tá? É muito importante você entender como construir prompts. E nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre isso. Se a gente apresentar como construir um agente dentro do Copilot Studio, eu vou utilizar a linguagem natural para isso, mas como que eu posso construir o meu prompt para que o Copilot Studio me dê um agente bacana já de início? Então a gente vai falar sobre isso um pouco agora, e o que eu vou apresentar é mais geral, ele serve para praticamente todos os modelos de IA, e o que for específico a gente vai estar falando nas aulas adiante também. Ô, Vitor. Oi. Só colocar um complemento sobre essa parte de evolução. A gente comentou no último evento que a gente teve presencial, sobre o quanto evoluiu a tecnologia. Antes, mesmo com o IA, a gente era muito chumbado, muito engessado a maneira que a gente tinha que fazer. O Renato, um grande representante aqui da parte do Virtual Agents, que virou toda a parte do Copilot Studio, sabe que quando a gente ia programar um fluxo, quando a gente ia fazer um fluxo de ideia, era muito engessado. Se a pessoa respondeu 1, aí vai por esse caminho. Se ela respondeu 2, vai por esse outro caminho. E hoje ainda é assim em grandes chats, né? Quando você vai falar com o seu banco ali, manda mensagem no WhatsApp, ainda tem isso. 1 para falar de empréstimo, 2 para falar de contrato, 3 para falar... A evolução que a IA trouxe para a gente, que já é possível hoje, eu não preciso mais ficar colocando esses números, ficar ingestando esses fluxos. Agora sim eu consigo ter de fato uma inteligência, como você mostrou, que eu vou falar, eu estou com um problema porque eu não consigo imprimir minha segunda via do boleto. Ele já consegue entender a que categoria isso se refere e direcionar automaticamente para a área responsável, para a parte responsável, e consegue extrair muito mais do que a gente antes fazia, e era legal na teoria, mas era difícil na prática, de análise de sentimento, de análise de reação. A gente via muito isso de NPS, né, na ligação depois, pós uma auditoria, depois de uma ligação ele analisava. Agora eu tenho condição de, pelo prompt, pelo texto que a pessoa está mandando, entender a reação dela, entender como ela está, e já direcionar para o caminho correto e com os parâmetros corretos. Ó, o Gustavo quer saber a segunda via do boleto dele, ele parece um cara muito nervoso. Não é mais engessado. Uhum. É isso mesmo. O IA ele é um game changer, né? Ele realmente mudou o jogo. Eu lembro desses tempos também do PVA, né? Onde a gente tinha que construir todo o caminho de resposta e tal. E hoje você tem esse poder da IA generativa para guiar o usuário, até para variar o conteúdo de resposta, para que essa interação pareça um pouco mais humana do que aquela coisa mecânica, mesma resposta o tempo inteiro, tá? Então, muito, muito bacana, um ponto muito, muito importante de ressaltar mesmo.
Mas vamos lá, ó. Prompt, o coração da IA generativa. Aqui em cima eu tenho um exemplo de um prompt que ele está usando assim, ó. Considerando o meu público-alvo entre 25 e 35 anos, ou seja, já estou entregando contexto, esse público já conhece a minha marca e será direcionado para uma landing page, ou seja, ele já entregou para o IA mais ou menos o contexto de quem é que vai consumir essa informação. Aí vamos lá para a tarefa. Prepare um texto de até 250 palavras para um e-mail marketing do meu novo produto. Aí já é a tarefa. Por fim, destaque as vantagens para quem preparar uma refeição saudável sem perder tempo. Então, eu tenho partes diferentes do meu texto que são super importantes que a gente coloque de forma organizada para que aquele LLM, para aquela ferramenta de IA generativa, me entregue aquilo que eu espero. Vamos se lembrar disso. Se eu coloco lixo, eu vou receber lixo de volta. Então, eu preciso investir tempo na construção do meu prompt. Então, vamos lá. Como que eu construo um prompt? Regra básica para praticamente todas as ferramentas de IA. Você precisa de 4 partes, tá? Você precisa definir muito bem a tarefa. Você precisa definir o contexto, a expectativa e o seu resultado final. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a tarefa, crie um resumo de feedback do produto. Essa é a minha tarefa. Qual o contexto? Com base em avaliações recentes de clientes. Qual a expectativa? O resumo deve identificar os principais temas, o sentimento geral, questões ou elogios recorrentes. Essa é a minha expectativa. Qual o resultado que eu espero disso? Aí já é bem específico de como que vai ser apresentado o resultado do que você está pedindo para esse motor de IA, para essa ferramenta de IA. Formate o resumo de forma concisa e apresente as informações de maneira clara e fácil de entender, adequada para uma reunião de equipe de marketing. Se eu estivesse rodando esse prompt dentro de um Excel, eu poderia ainda ser mais específico e dizer coisas como a minha informação ela está da célula tal até a célula tal. Então, a depender da ferramenta, você pode ainda ser mais específico no que você quer fornecer para o seu motor, para a sua ferramenta de IA, tá? Então, esse prompt é muito básico, mas essas quatro partes, elas precisam estar presentes. Às vezes, elas não precisam estar presentes nessa mesma ordem, tá? Mas elas precisam estar presentes no seu prompt, tá bom? Daí eu vou partir para um prompt um pouco mais avançado. E ele já inclui partes específicas, dependendo da ferramenta de IA que você esteja trabalhando. Então, a primeira parte do meu prompt já é um prompt avançado, é a persona, ou seja, quem eu sou, ou quem eu estou dizendo para a ferramenta de IA que ela deve se comportar como. Eu uso muito esse tipo de contexto quando eu trabalho com o GitHub Copilot. O GitHub Copilot ele tem milhões de usuários e você tem programadores em diversas línguas de programação. Tem gente que está trabalhando para web, gente que está desenvolvendo aplicativo para celular, tem gente que está programando para banco de dados. Você tem N tipo de personas utilizando o GitHub Copilot. Então, quando eu começo a desenvolver, eu falo assim, olha, hoje estou trabalhando como um desenvolvedor de Power Pages. Então, automaticamente, o GitHub Copilot já sabe quais são as linguagens que são utilizadas para desenvolver customização dentro do Power Pages. JavaScript, Liquid, por aí vai. HTML, por aí vai. Então, eu já digo para ele quem sou eu, ou eu posso dizer para ele a maneira que eu quero que ele se comporte. Tá? Então, essa é a parte da persona, personificação da pessoa que está utilizando aquela ferramenta de IA. Então, o próximo é o contexto. Acabei de receber essa tarefa de avaliar feedback sobre o produto mais recente. É um avião 335 da ProPilot Airlines. E aí a gente vai para a tarefa na parte seguinte. Cria um resumo de feedback do produto com bases nessas avaliações recentes de clientes. Tá? Se eu estivesse utilizando o Copilot dentro do Word, eu poderia referenciar qual é a base do meu relatório, talvez um arquivo dentro do SharePoint, talvez informações que estavam no parágrafo anterior. Então, eu tenho como dizer qual é a tarefa e qual a base, o conteúdo
o código-fonte ou informação-fonte para esse meu, dentro desse meu prompt. Tá? Expectativa, o resumo deve identificar os principais temas, sentimento geral e quaisquer problemas ou elogios recorrentes. Formato, não adicione dados ou informações adicionais. Ou eu poderia dizer, olha, não coloque informação específica de cliente, porque eu posso ter problema se eu identificar pessoas por nome nesse relatório. Eu preciso proteger a identidade dos meus clientes e por aí vai. Tá? E, por fim, o tom, ou seja, como que eu quero o resultado desse meu prompt. Eu quero falar de forma mais assertiva, de forma agressiva, quero parecer mais consciente, talvez mais claro, me comportar como alguém que traz equilíbrio dentro de uma equipe, por aí vai. Então, eu tenho como também definir esse tipo eu posso indicar isso para a minha ferramenta de IA, se ela pode me dar esse tipo de resultado. No caso do GitHub Copilot, eu não tenho como falar para ele, me escreve um código mais amigável. Não existe isso. Mas dependendo da ferramenta de IA, eu tenho como prover isso para a ferramenta e esperar que ele me traga algo adequado a esse tipo de informação que está sendo repassado. Eu vou dar uma pausa aqui, quem tiver algum comentário também aí do time. Eu só queria comentar relacionado a isso que você falou sobre, dependendo da ferramenta que você está utilizando, a própria ferramenta já faz esse trabalho, né? Porque começou uma discussão ali no chat de se usa ChatGPT ou usa Copilot, dependendo da resposta, da qualidade, né? E normalmente a gente fala para utilizar o Copilot e a estrutura do Azure OpenAI, por exemplo, da Microsoft, pela questão de segurança, por estar dentro da estrutura da Microsoft. E, inclusive, essa parte do Azure OpenAI, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo, essa parte de filtro do que ele vai expor, tanto do que ele vai receber, quanto que ele vai soltar para o usuário final, a gente já consegue fazer na parte de filtros. Então, a Microsoft ela já está bem adiantada nessa questão de justamente preparar a resposta para prevenir, de repente, uma entrada que pode ser perigosa para sua empresa e você expor você acabar se expondo para a internet, se expor para o seu usuário final. E uma segunda opção que é você se expor com o resultado que você tem da sua empresa. Então, se você está pegando dados de Excel, você colocou lá no Copilot, por exemplo, definiu que é para pegar do autor e não pegar do usuário final, a permissão. Então, o que vai acontecer? Ele sempre vai pegar a permissão geral, porque você é o desenvolvedor. Então, é legal que, dependendo da ferramenta, a gente vai abordar isso em algumas ferramentas que a gente vai tratar ao longo dessa mentoria, né? Mas é legal que, dependendo da ferramenta, você consegue fazer esse tipo de filtro, até mesmo para se precaver para problemas futuros. Exato. Você tem como precaver a linguagem de resposta, o uso dos dados, né? Você considerar quais tipos de informação estão disponíveis nesse caso, o Copilot utilizar, e muitas outras coisas. Eu acho que a turma que usa ou deseja usar Copilot vai ser bem servida nessa mentoria aí, desde quem vai ser o usuário final, como também os administradores, né, de rede, as pessoas que estão gerenciando a parte de governança nas empresas e por aí vai. Alguém tem mais algum comentário em relação ao prompt, talvez na experiência de vocês, o que é que ajudou? Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. Copilot lê Databricks, Delta Tables. Aí, eu não sei, talvez a gente tenha que trazer alguém da área de Power BI, talvez o Samir aqui, para nos ajudar a responder. Eu creio que hoje você tem acesso a arquivos no SharePoint e sites que você possa referenciar. Lê Databricks, numa estrutura que a gente está, até eu e o Douglas, a gente está num projeto mais ou menos nessa mesma estrutura, que a gente fez uma arquitetura por trás para ler através do Fabric. Dá para fazer a leitura, a performance tem que tomar cuidado com isso, mas é possível fazer uma estrutura assim. Mas não é standard. Não é standard. É uma arquitetura um pouco mais avançada do que o que a gente está falando. Tem que estender, né? Sempre quando a gente vai falar de inteligência artificial ou busca de dados,
Isso que o Renato falou é super legal, né? Entender a arquitetura é super importante, que o Douglas falou agora também, né? Não é tudo que é by the book, vai lá, coloca, next, finish. Então, entender essa arquitetura para entender qual solução adequada para aquela necessidade é super importante, né? E o que o Renato falou também da segurança, super importante também, porque normalmente a gente vê todo mundo fazendo tudo ChatGPT, por exemplo, esquece que aquele dado que ele está trabalhando é o dado privado da organização e, no caso, indo para um contexto privado de uma inteligência artificial privada, por exemplo, Copilot, organizacional é algo que resolve o problema e não tem problema de compliance, né? Ou de segurança, sei lá do que for. Acho que é importante pensar nisso. Muito legal, muito bacana. A pergunta foi do Sandro Jorge Oliveira, só para mencionar o nome aqui. Tem um outro comentário da Fabiana. Ela queria saber se a gente indica algum conteúdo sobre engenharia de prompt. Olha, Fabiana, nessa aula a gente vai falar sobre no caso, o prompt básico e o prompt avançado em relação a praticamente todas as ferramentas de IA. E nas aulas específicas, a gente vai falar um pouco sobre como escrever prompt para cada ferramenta. Você vai notar que, se eu estou escrevendo um prompt tipo Power Automate, por exemplo, existe uma maneira de escrever que vai te gerar melhores resultados, mas eu não tenho nenhuma referência específica para dizer assim, ó, faz tal curso em tal lugar. Infelizmente, talvez a gente possa pesquisar e indicar para você offline, a não ser que os amigos aqui tenham alguma referência. Eu sei que aqueles cursos, o CDX e tal, que fazem programas gratuitos das grandes universidades do mundo afora, ele tem alguns cursos de IA, mas geralmente são em inglês, que você pode se inscrever. O MIT oferece esse tipo de curso que você pode fazer de forma gratuita. Tá bom? A recomendação minha é do Reactor, porque tem bastante conteúdo em inglês que o Reactor está fazendo, de outros MVPs ao redor do mundo que estão fazendo, que são especialistas nessa parte de engenharia de prompt, que eles estão fazendo bastante conteúdo aqui no YouTube mesmo, então se você quiser acompanhar. Maravilha, maravilha. Vamos lá, vamos seguir, hein? A gente está a 10 minutos do final do horário marcado, eu vou tentar correr aqui. A Larissa nos deu um sinal que a gente pode passar um pouco mais, mas eu não sei como que está o horário de todo mundo que está acompanhando aqui, então a gente vai tentar cobrir o máximo esse conteúdo, e aí a hora que bater 8 da noite a gente dá uma paradinha e vê quem quer ficar e continua a discussão, tá bom? Vamos lá, vamos se preparar para voar. Eu já dei o exemplo do Canvas dentro do ChatGPT, mas aqui é só uma ilustração de como você pode utilizar isso para estar escrevendo um documento e interagindo com esse editor. Claro que você tenha uma experiência similar dentro do Copilot ou dentro do Microsoft Word, então você não... Algo similar, mas fora do mundo Microsoft. Não posso promover muito isso aqui, senão eu vou ter problema depois. Vamos lá. Seguindo. O próximo aqui é o exemplo que eu dei sobre escrever consultas do SQL, também usando o Canvas para o ChatGPT. Você tem como fazer isso com qualquer linguagem de programação. Se você não sabe como escrever um plugin para o Dataverse, você pode chegar aqui e pedir para o GPT te ajudar e interagir com o GPT no design do que você precisa fazer, seja um plugin, uma extensão no Dataverse ou um programa usando ASP.NET, por aí vai. Tá? E, enfim, vamos passar para a área de copilots, que, na verdade, foi o que causou a gente montar o nome dessa série como ProPilot e usar esse tópico aí do Top Guns para ilustrar que a inteligência artificial ela é muito poderosa, mas a Microsoft utilizou um nome bem específico para batizar essa série de produtos, indicando que a IA sozinha ela não vai fazer muita coisa se você não tiver no assento do piloto. Então, você tem a IA dentro dos produtos da Microsoft batizada como Copilot, porque é necessário ter um piloto que entenda o que tá fazendo para conseguir os melhores resultados, tá bom? Então, a gente vai fazer um passeio bem rápido aqui dentro do Microsoft 365 e dentro do Power Platform, somente para ilustrar aonde o Copilot está hoje. E aí, as próximas aulas elas vão ser mais específicas, tá bom? Então, vamos lá, de bate-pronto, você tem hoje Copilot dentro do Excel
E dentro do Excel você pode pedir, você pode gerar prompts para ele criar um sumário de dados, criar gráficos, gerar uma previsão em cima dos seus dados, né? Você tem como automatizar tarefa de geração de relatório utilizando Copilots. Então, uma série de coisas. Então, o Copilot hoje está disponível no Excel e muitas atividades que você fazia de forma manual, você tem como ter esse assistente dia a dia e 24 horas por dia te ajudando a criar os seus resultados necessários. Da mesma forma, você tem o Copilot dentro do Microsoft Word. Eu uso bastante o Copilot no Office, mas eu tenho que confessar que muitas vezes eu tenho que dar um pulo fora dele e ir no ChatGPT para ver qual dos dois me dá melhor resultado, tá? Então, você tem como criar também documentos a partir de um prompt dentro do Word. Você pode referenciar documentos que existem no SharePoint para criar documentação. Eu fiz uma palestra ano passado onde eu peguei um prompt de um cliente, gerei o documento do Word, do documento do Word eu fui lá dentro do Power Platform e pedi para o Power Platform criar um aplicativo baseado no documento do Word, tá? Então, muita informação interessante nesse bate-bola, essa conversa entre diferentes copilots ou copilots dentro do M365 e do Power Platform. Você tem o Copilot dentro do PowerPoint, onde você passa informação e pede para ele gerar uma apresentação. Então, você pode redigir um contrato, uma proposta para o seu cliente, e no caminho da sua reunião, você pode pedir para o Copilot preparar uma apresentação, e ao chegar no seu cliente, você pode ir lá e apresentar esse documento direto para o seu cliente. Então, tem bastante ferramenta para agilizar o processo de criação de conteúdo para você. O próximo aqui é o Copilot dentro do Microsoft Outlook. Esse aqui eu acho que é o que tem sido menos utilizado pela comunidade. Eu, para confessar, eu utilizo isso bastante para gerar documento, tá? Mas existe uma área do Copilot no Microsoft Outlook que você pode pedir para ele vasculhar todos os seus e-mails e dizer assim, olha, me mostra aqui ó, as mensagens de e-mail que eu esqueci de responder, por ordem de importância. Daí ele vai utilizar a inteligência artificial e vai dizer, olha, tal cliente te mandou uma mensagem falando que ele já está trabalhando com um concorrente seu, negociando com ele, ó, você precisa responder esse cara rapidamente para não perder esse cliente. Então você tem ferramentas muito mais funcionais ou muito mais ricas dentro desse Copilot do que tem sido utilizado. Um outro caso é tipo, você pedir para o Copilot achar um intervalo no seu calendário para marcar uma reunião com o seu cliente essa semana. E ele vai lá e acha, você tem esse espaço aqui, tem espaço acolá, monta sua reunião utilizando isso aqui. Então tem bastante coisa dentro do Copilot, dentro do Outlook, que eu tenho que confessar, eu não tenho utilizado tudo, e às vezes a gente perde por isso. Ô, Vitor, posso compartilhar já que estamos nesse ponto? A minha atividade diária, só para o pessoal entender, hoje ela é menos técnica e mais, digamos assim, troca e-mail, comercial, né? Eu articulo mais do que a posição na empresa. Então, acho que ao contrário do que você colocou, eu tenho usado muito no Outlook, então eu queria trazer um pouco dessa experiência. Gente, para escrever e-mail é muito bom. Copilot, escreva um e-mail para mim pedindo tal coisa ou informando tal coisa. E eu dou o tom, né? Quero formal, menos formal. Tá, ele escreve. Os exemplos que você deu de resumo. Reunião, eu mando ele marcar a reunião já com resumo de todo assunto que está em volta no corpo da reunião. Então, você ganha um nível de produtividade muito alto, né? Quando eu estou ali dentro do Outlook. Mas também já estressei ele em alguns pontos que não deu conta também, compartilhando experiência. Fui viajar agora no final do ano, cheguei, tinha mais de 500 e-mails sem ler. Falei, eu esperto, né? Resuma os 500 e-mails, resuma os e-mails sem ler. Cara, não deu conta, ficou processando e não foi. Talvez o meu prompt estava errado, depois eu até discutindo com a Maíra aqui, né? A Maíra provocou. Seu prompt estava certo, você não podia ter refinado, ter pedido os e-mails que são importantes, os e-mails de cliente, deletar o que é spam e etc. Então, não cheguei nesse nível, né? Só mandei ele resumir o que eu tinha lá. Mas, assim, só compartilhando. Então, ele tem sido muito útil nesse cenário, né? E aí, você não tem ecossistema de chat GPT que faça esse mecanismo, porque você está dentro do Outlook, né? Então, colocando isso. E tem sido útil em outros cenários também, conforme você avançar, e depois eu compartilho, que a gente tem usado muito aqui na empresa.
Não. O Copilot não só ajudando a gente na área do business, mas também até às vezes na área pessoal, né? Porque a reclamação que às vezes eu escuto é tipo, Vitor, você está conversando comigo, no caso, o cônjuge ou o filho, você não está usando muitas palavras, você não está sendo específico, refina a linguagem. Então, o Copilot tem ajudado até nisso aí, economizando dinheiro de terapia. Inclusive, aproveitando para fazer um comentário que o Alisson falou sobre o problema dele, o Douglas fez uma solução essa semana, ele postou no canal do YouTube sobre como você consegue resumir e-mails também, que eu acho que vai muito nessa linha de Copilot da Microsoft, que às vezes a gente tem uma limitação ou outra, às vezes dá para você usar a Power Platform para isso também. Sem querer fazer jabá, mas já fazendo, né? A gente fez uma live na segunda-feira e compartilhou, tá? Então tá gratuito aí dentro desses materiais. Lá no nosso canal, que é exatamente isso, é usando o Copilot Studio. Nesse caso a gente não usou o Copilot Studio, mas é um dos planos como versão 2, mas a gente usou o AI Builder e o Microsoft 365 para poder listar os e-mails, resumir eles, priorizar, esse tipo de coisa. Então, assim, tem muitas ferramentas, que é o que a gente vai seguir aí dentro do programa. Muito bacana, muito bacana. Eu tenho mais um Copilot aqui para falar, talvez o que a turma usa bastante, que é o Copilot no Microsoft Teams. Você tem o Copilot no Teams de forma automatizada, toda reunião que é gravada e que tem o transcript, né? Como que chama transcript em português? Depois vocês me corrigem aí. Tem o sumário, né, da reunião. Todo mundo fala transcript, transcrição. Beleza. Transcrição, Desculpa aí. A transcrição, pronto, valeu. Ele já gera aquele resumo e até para esse programa do Zero to Hero, o que é que eu faço? Eu pego esse resumo e jogo no GPT e falo assim, ó, gera um e-mail para a gente informar os participantes que não puderam atender a aula, o que é que aconteceu na aula, quais serão os próximos passos, se teve algum comentário de sugestão de atividade que as pessoas possam fazer, se tiver algum link mencionado, coloca também nesse sumário. Então, essa talvez é uma funcionalidade do Copilot no Teams que a turma usa bastante, né? Mas existem outras funcionalidades. Você pode pedir para o Copilot gerar um plano de ação baseado numa reunião que acabou faz 5 minutos, fala, ó, a gente falou sobre tantas coisas, gera um plano de ação aqui para essa situação, e ele vai gerar isso para você, e você pode transformar em um plano de ação que você coloca lá no Planner, talvez, do Teams, ou se estiver usando uma outra ferramenta para gerar tarefas nessa ferramenta, seja no Gira, onde for, você tem como linkar essas informações com outras ferramentas a partir daí. Olha só, gente, são 8h, horário do Brasil. Eu tenho ainda uma lista de copilots aqui do Power Platform, mas como a gente vai olhar cada um deles nas próximas lições, eu vou dar uma pausa aqui na apresentação, talvez abrir um pouco aqui para a gente ver se houver algumas perguntas e a turma que está na aula aqui também, se alguém quiser fazer algumas considerações antes da gente terminar a aula de hoje, e daí a gente continua semana que vem. Então, vou deixar de compartilhar aqui a tela e fazer mais esse bate-bola aí para a gente finalizar a aula de hoje. Antes da gente pegar o feedback, só para complementar essa questão do Teams, né? A gente tem usado muito aqui essa questão da transcrição das reuniões, né? E eu acho que funciona com maestria, eu acho que funciona muito bem, inclusive com os planos de ação. Ele já sai um resumo do que ele capta durante a reunião, o que deveria ser feito e fala o que ficou para cada um e etc. Eu queria só colocar um ponto. Então, esse é um exemplo que eu acho que o Copilot resolve, ChatGPT não, e vou colocar o porquê. Meu mundo é muito corporativo, né? Então, eu mesmo não tenho muito explorado esses mecanismos de OpenAI, estou muito focado em corporativo. Então, às vezes, eu pegar uma transcrição de uma reunião e submeter ela a um ChatGPT, um copy-paste num ChatGPT, o que eu estou fazendo nesse momento? Seja ele para resumir ou para fazer alguma coisa para mim. Eu estou expondo o conteúdo de uma reunião privada e corporativa para o mecanismo de ChatGPT. Então, é isso que eu queria provocar no pessoal, porque faz parte da formação as pessoas terem o critério. Quando eu posso ir para o ChatGPT e quando eu não devo ir para o ChatGPT. Então, eu acho que um ecossistema de uma reunião corporativa, né, interna de uma empresa, não deveria ser exposto para um mecanismo de LLM aberto, né? Que é o caso do ChatGPT. Então, só queria colocar esse contraponto. Então, acho que parte da formação é provocar vocês que estão aqui hoje
a ter esses critérios, né? E não só no caso da reunião, até no próprio código, né, Vitor? Pega um pouco aí que você coda bastante. Pô, dependendo do código que você expor lá para o chat GPT, você vai vazar Exato. isso. Acho que tivemos casos famosos também, né, disso vazando. Então, quando a gente fala de Copilot dentro do Teams, pegando o ecossistema da reunião aqui que a gente está falando, eu não corro esse risco, tá? O Copilot, ele está garantindo a barreira do meu dado interno, digamos assim, com mecanismos de LLM. Então, vale observar só para concluir. Aí, conforme a gente vai para as outras tecnologias, tem muita coisa para falar. Não, ótima observação. Esse critério, acho que o Vitor, vamos lá. Esse critério do Alisson, eu queria complementar com uma coisa que é importante. A gente, qualquer Copilot que esteja embarcado em qualquer ferramenta, seja ela qual for, tem o Copilot do Databricks, tem o Copilot do GitHub Copilot. Dificilmente ele vai ser mais inteligente do que você beber da fonte pura que eles estão bebendo, seja o Llama, seja o GPT, seja qualquer outra fonte pura. A fonte pura ela tem atualização muito mais constante. Todos esses caras, eles pegam aquele modelo, embedam o modelo dentro do sistema deles. E aí, cada vez mais, eles estão embedando o modelo mais rápido. Embedar o modelo é pegar o modelo e colocar a inteligência, para quem não é de tecnologia, né? É pegar a inteligência do GPT última versão e colocar dentro do Copilot da Microsoft. Então, dificilmente, qualquer copiloto ele vai ser mais inteligente do que a fonte pura. Mas, em contrapartida, todos os copilotos eles vão trazer um nível de integração porque eles são copilotos de alguma coisa. Então, o que o Alisson falou é a realidade. Um Copilot do Teams, ele tem um nível de integração com a ferramenta que nenhuma fonte pura, o Llama, o GPT, vai conseguir ter. Então, essa é o momento de você ficar olhando e usar das duas fontes, que é o que o Alisson falou. E aí vai ter um desafio das ferramentas, que é o quê? Por que o Copilot tipo Word, o Copilot tipo PowerPoint, ele tem ainda limitações? Porque a integração dessas ferramentas, ela ainda é difícil. Todo mundo que é desenvolvedor e já mexeu com automação de PowerPoint, automação de Word, sabe o quanto isso é difícil, porque a ferramenta é limitada. Agora a gente vai para ferramentas mais novas, como o Outlook mais novo, o Teams mais novo, a gama de API que ele tem, a gama de entrada que ele tem é muito maior, possibilitando a inteligência integrar ainda mais. Então a Microsoft tem trabalhado não só na evolução do Copilot, mas na evolução dessas ferramentas também, para que ela tenha mais automação interligada a elas. Não adianta a gente tentar automatizar alguma coisa que não consegue ter essa ponta, né? Não adianta eu ter quando eu falo muito de automação, não adianta eu ter o plug para conectar alguma coisa se essa coisa não tem entrada. Não funciona isso. Então, todo mundo que está querendo aplicar IA, copilotos nas suas ferramentas, tem que desenvolver uma ferramenta hiper integrada. É um ponto muito válido. Ponto muito válido. Alguém quer adicionar mais? Só uma coisa, Vitor, em termos, o que eu uso bastante aqui, porque eu também tenho a licença do 365 Copilot, que é usar um pouco combinado. Então, para coisas que são internas, na hora que você está usando ele, e a gente vai ver isso dentro do programa aqui, na hora que for na parte mais prática, que dá para você mudar se você vai usar com conteúdo work, ou seja, ele vai olhar para dentro de casa, ou conteúdo web, que daí ele vai pesquisar fora. E na hora que a gente está usando isso aí, a gente pode usar para coisas diferentes. Porque, por exemplo, eu tenho reuniões de workshops que eu preciso lidar com o cliente. Para preparar perguntas para o workshop e gerar para mim alguma estrutura de como tocar esse workshop, o que eu deveria perguntar para o cara, pontos a considerar, eu posso usar o web, porque um workshop sobre Power Platform é um workshop sobre Power Platform, não estou expondo nenhuma informação específica de um cliente. Então, o que eu uso bastante? Pô, eu vou tocar um workshop sobre implementação de um aplicativo para um determinado cliente. Pô, que pergunta eu poderia fazer para esse cliente? Ó, eu tenho um cliente da indústria tal, e não sei o que, a gente escreve o prompt ali, dá o contexto como o Vitor mencionou, e isso eu posso mandar para a web, isso lá dentro do meu Copilot. Então, eu marco lá, isso aqui vai para a web, eu quero que você me liste uma série de perguntas que eu poderia fazer, me ajude a inspirar e criar uma estrutura. Eu pego aquilo ali e aí sim eu posso jogar para o Work e falar agora, baseado nisso aqui, me dá alguns e-mails ou informações que eu já usei ou outros workshops que eu já fiz para poder combinar essa informação e me dar algumas referências. Então, tem algum documento que eu já fiz dentro da minha empresa que foi uma apresentação relacionada a esse tópico. De repente, eu já fiz um workshop 1 ano atrás, 6 meses atrás, de um determinado assunto, que é uma das perguntas que eu vou fazer. Então, ali a gente está combinando.
esse que é o ponto interessante. Na hora que a gente está falando de inteligência artificial e dessa parte de segurança, de quando usar o quê, é claro que a gente vai dar algumas direções para vocês aqui. E o mais importante é a gente saber que dá para combinar os mundos. Não é que vamos extinguir agora, não vamos usar nada de ChatGPT. Não, a gente pode usar e a gente deve usar. A gente só tem que saber como usar o melhor dos dois mundos, em que momento e para quê. E tentar combinar a melhor forma, tentar combinar os dois da melhor forma possível, garantindo que a gente não está vazando informação, mas ao mesmo tempo a gente está usando também modelos bem potentes, porque a gente sabe que os modelos abertos são muito potentes, porque eles são treinados de forma diferente, com muito mais conteúdo. Então, como que a gente pode usar eles de uma forma combinada? Então, nesse exemplo que eu comentei para vocês, que eu uso bastante, eu vou lá e faço as perguntas gerais, generalistas, revisões que são generalistas, checklists e coisas que ele pode gerar, e ele pode usar uma gama muito maior de informação para poder gerar. E em cima disso, eu pego o resultado daquilo e aí eu coloco no meu contexto, dentro do meu mundo, para poder transformar um pouquinho mais. Então, eu estou usando um pouco do melhor de cada mundo para poder exponenciar aquele meu resultado. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, passamos aqui quase 10 minutos, porque é bastante conteúdo e a opinião desses senhores e senhoras aqui são realmente de grande valia. A gente podia levar aqui talvez mais umas 2, 3 horas só nessa introdução. Mas eu sei que a turma aí tem as suas devidas obrigações e o pessoal também que está conectado vai seguir aí com o dia. Essa aula vai ficar gravada no canal do Microsoft Reactor e vai estar disponível em 48 horas. Eu quero agradecer a turma aí do Reactor São Paulo, a Larissa, o Vitor, agradecer os amigos que estão aqui nessa live, Douglas, Renato, Alisson, Eduardo, Maíra e o Gustavo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Olha, gente, a gente brinca falando sobre isso, a gente fala em tom de brincadeira, mas é sério. Se a gente fosse quantificar o conteúdo que essa turma está oferecendo aqui e vender esse tipo de treinamento no mercado, seria um valor bem caro. E esses heróis aqui, para mim, eles estão fazendo isso de forma gratuita. Então, muito obrigado à turma aí. Obrigado aos amigos que nos acompanham também online hoje pelo YouTube. A Lari, se puder subir, tem um link aí que quem quiser ainda pode fazer as inscrições. A gente tinha fechado as inscrições para o programa de mentoria ontem à noite, se não me engano. Eu abri novamente. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever aí acessando o zerotohero.com barra o que, Vitor? ProPilots-Brasil. Daqui a pouco a Lari sobe aí o link para a turma ver. Mas vocês podem ainda se inscrever e vamos que vamos. Se você se inscreveu, você vai estar recebendo notificação do programa, o material, essas apresentações que a gente colocou aqui em tela para você, você vai poder baixar e utilizar ela no seu próprio computador. Qualquer tipo de produto que a gente coloque aí, ou treinamento, ou atividade, você vai receber via e-mail. Quem não puder se inscrever, mas quiser participar das aulas, a gente não vai bloquear você. Você pode participar também. Você só não vai estar recebendo os e-mails e recebendo as atividades e essa sabedoria milenar aí do Eduardo, você não vai receber por e-mail. Então, se inscreve e vamos que vamos, tá, gente? Muito obrigado, boa noite, bom final de semana para vocês e vamos para cima. 2025 é o nosso ano aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Uma introdução aí sensacional, né? Para um projeto sensacional que está começando aí. O link está no chat para vocês acompanharem. A gente falou aqui nos bastidores aí, né? O pessoal vai reabrir aí o form para quem perguntou no chat sobre isso. Então, para a gente finalizar, vamos aí para a nossa pesquisa de satisfação. Tem um QR Code na tela para vocês. Tá chegando aí o link no chat também para todos. Só informar o ID desse evento, que é o 24721. Sua opinião é sempre muito importante para nós. E além disso, manda pra gente aí conteúdos que você quer continuar vendo aqui no Reactor, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação ao vivo, todos que verão o vídeo sob demanda. É muito bom começar aqui 2025 com essa turma maravilhosa, trazendo esse conteúdo super rico aí para vocês. Então, vamos começar aí o ano com certificação. Mandei no chat para vocês aí que vai começar semana que vem uma série
Ela tem o nome de M365 para elas, porque são palestrantes mulheres que vão estar aí nessa série, mas ela é aberta para todos e teremos vouchers para tirar certificação. Então, bora começar esse ano aí já se certificando, tá bom, pessoal? Tem mais informações aí no link do chat, e se vocês tiverem dúvidas também pode entrar em contato com a nossa equipe no link que eu mandei lá no comecinho, onde vocês encontram nossas redes sociais, tá bom? Até o próximo evento e tchau, tchau.